17 por diante, que diz assim a palavra de Deus: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e traz o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos seus servos, perguntando-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse: pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus irmãos. Vindo, porém, este teu filho, que desprezou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tudo está comigo, e tudo tu estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Quem pode dizer glória a Deus? Sempre aí dando glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Diga para o seu irmão: se hoje foi fraco, tem muita pouca voz para muita gente. Diga: hoje é dia de cair em si. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. O texto que ora nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido por nós cristãos e principalmente crentes pentecostais das Assembleias de Deus. Nós que estamos diuturnamente ligados na palavra de Deus, buscando, orando, lendo e muitas vezes estudando a palavra do Senhor. Esse texto sagrado, que é um texto bastante lido, pregado, anunciado, a palavra de Deus, graças a Deus, que ela é viva e eficaz, Senhor. Como disse o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. A minha palavra são espíritos e são vida. Quando eu e você está anunciando, quando eu e você está pregando a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que está agindo em nosso meio. E diante desse texto sagrado, todo mundo que tem Bíblia, que é cristão, que é crente pentecostal, que é crente aqui da Assembleia de Deus, deste lugar, em Fernandes, conhece esse texto bíblico. Mas eu quero lhe dizer, tem dia que Deus nos mostra uma coisa, mas tem outro dia que Deus nos mostra uma coisa melhor do que a gente viu no dia anterior. E analisando dentro desse texto, eu vi que um moço que estava louco para conhecer o mundo, para conhecer aquilo que estava além da cerca das fazendas do seu pai, ele disse: pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte da minha herança. O pai não fez e nem botou obstáculo. Ele disse: filho, então te darei. Aleluia. Parece até um paradoxo. Ele nunca trabalhou em nada, nunca produziu
nada, o pai o havia criado, o pai o havia sustentado, porque esta é uma obrigação de nós que somos pais: sustentar, criar, zelar da saúde, da educação. Mas o filho olhou para o pai e disse: dai o que é meu, por herança. Ele sabia que o pai estava trabalhando, não era para o próprio pai, mas era para ele. É assim que o pai e a mãe faz para os filhos: trabalha para que o futuro dele seja um futuro promíscuo e promissor. A Bíblia diz que aqui dentro desse texto, o pai lhe dá, reparte a sua herança e dá a ele. Mas depois de alguns dias, ele olha para o pai e diz: pai, eu vou partir daqui, eu vou buscar conhecer o que está além dessas fronteiras, além dessa cerca, além desta cidade, desse lugar em que moramos. E diz a Bíblia que ele pegou tudo quanto tinha e partiu para uma terra longínqua. Quando eu olho dentro desse texto sagrado, que eu vejo que ele não partiu para uma terra próxima, ele foi para uma terra longínqua. E é o que acontece quando nós deixamos a presença do Pai ou a presença de Deus. Ficamos não perto, mas longe, se esquecemos e vamos buscar coisas que não convém para nós que fomos chamados para servir a Deus com fidelidade. Diz a palavra do Senhor que ele, pegando todo aquilo que era parte da sua herança e partindo para uma terra longínqua, se uniu com muitos dos seus amigos que ele arrumou naquela cidade. E diz a palavra de Deus que ele começou a gastar, a espancar com prostitutas, com muitas coisas que não convinha que ele fizesse. Mas diz a palavra de Deus, e até a própria economia mundial, de onde se fica e se não coloca, seca, não vai mais brotar, se não botar, vai se acabar. E ele só fazia usufruir, só fazia criada, enquanto ele estava com dinheiro no bolso, enquanto ele estava com os haveres, era o melhor amigo da face da terra, era o melhor companheiro, era o melhor que poderia ter uma pessoa que o conhecesse. Ele não tinha nenhum naquela cidade que o conhecia durante a sua infância, não conhecia a sua história, mas ele se uniu com eles, mesmo sendo pessoas desconhecidas. Deixou o pai para trás, o pai daquele conhecia desde a sua idade ou desde o seu nascimento. Aí agora, dentro do contexto da palavra de Deus, a gente vê que aquele moço, depois que ele gastou tudo que tinha com as meretrizes, com aquilo que não agradava a Deus nem ao seu próprio pai, diz a palavra do Senhor que ele, depois daquela escassez, Deus mandou uma tremenda fome naquela cidade, naquela terra. E diz a Bíblia que tudo que ele tinha não servia mais de nada, tudo que ele tinha não prosperava. Ele estava agora jogado só ao léu. Seus amigos o desprezaram, seus amigos o deixaram de lado, seus amigos não queriam nem chegar perto dele. Aquele agora que tinha usufruído da sua herança não chegaram perto nem para dar um bocado de pão, não chegaram perto nem para tirar a tristeza do seu coração. Diz a Bíblia que ele vai em busca de alguma coisa para fazer. É aí que eu dou glória a Deus e aleluia, porque aquele moço, mesmo sendo rico, o pai o ensinou a sua atribuição de buscar um emprego, de buscar uma coisa digna para que pudesse se sustentar, mesmo debaixo da humilhação. Aquele moço disse: eu vou buscar, eu vou procurar um emprego, eu vou procurar alguma coisa para fazer. E diz a Bíblia que ele arrumou um emprego numa pocilga para tomar conta de porcos. E diz a Bíblia que diante daqueles porcos que ele cuidava, a Bíblia diz que ele desejava comer das alforras, das comidas que os porcos comiam. A Bíblia diz que é nesta hora que ele olha para o céu e diz: quantos trabalhadores de meu Pai neste momento está comendo do bom, está comendo do melhor,
fome. Aí a Bíblia diz que ele caindo em si, aleluia, parece que eu vejo ele treinando e dizendo: levantar-me-ei e irei com meu Pai, aleluia. Parece que eu vejo ele olhando para a poça d'água naquele momento, aonde estava dentro daquela pocilga, e dizendo assim: agora eu vou treinar, eu vou dizer: Pai, eu pequei diante de ti, eu pequei diante de Deus, Senhor, eu já não sou digno de ser chamado filho teu, me recebe, Pai, como pelo menos um dos teus trabalhadores, ou segundo algumas traduções, segundo alguns dos teus jornaleiros, diz a palavra de Deus, que agora a Bíblia diz que ele se levantou, glória a Deus. E o que é que eu aprendo com isso? Nós só estamos aqui nesta noite, porque um dia nós caímos em si, nos levantamos e aceitando a Cristo como Salvador das nossas vidas. Vivíamos dentro de uma pocilga, comendo o que não prestava, aquilo que muitas vezes até desejava, mas depois a gente cai em si e vê que aquilo que a gente fazia, comia e muitas vezes usufruía, não era bom para cada um de nós. A nossa vida mudou, Deus mudou a nossa história, e diz a Bíblia que aquele moço volta para casa. Mas eu vejo uma coisa linda dentro desse texto sagrado: o pai não esqueceu do filho, porque o pai não esquece do filho. Já escreveu o profeta Isaías em um dos seus capítulos, quando ele disse que assim como Deus tem na palma, assim como o pai não se esquece do seu filho, ou senão a sua mãe não esquece do filho que amamenta, todavia eu, Senhor teu Deus, não me esquecerei de ti, porque na palma da minha mão eu te tenho gravado. Oh, glória a Deus. Parece que eu vejo o sofrimento do pai, dia após dia, semana após semana, meses após meses. Ele olhava para o caminho e dizia: qualquer dia ele vai aparecer ali naquele caminho, qualquer dia eu vou ver ele aparecer naquele caminho. Deus olhava para mim, para você, e dizia: qualquer dia eu vou ver ele entrar por essas portas, dizendo que eu sou fiel, eu te curva lá. A maior herança que eu e você tem é a vida que nós temos. Aleluia, glória a Deus. Nossa maior herança é a nossa vida que temos com Deus, é a comunhão que nós temos com o Pai. O diabo faz tudo para tirar eu e você de perto do Pai, faz de tudo para nos levar para uma terra longínqua, para um lugar distante dos preceitos de Deus. Estamos vivendo uma época difícil, estamos na época dos falsos, dos evangelhos falsos, dos pastores falsos, dos obreiros falsos, das pregações falsas, do substitutivo, do vulcapom, do iFood. Tudo agora é tomar lá e dar cá. O homem agora encontrou tudo debaixo da facilidade, mas Deus ainda continua dizendo: lembra-te da mulher de Ló. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele se preparou e disse: hoje eu vou criar coragem, vou pedir perdão, meu Pai. É por isso que ninguém entende que você entra na igreja, aceita Jesus, quando é com 2 semanas, 3, cai de novo, aí volta de novo para aceitar Jesus, e alguém que às vezes até zomba isso de novo. E a salvação é minha, sua. A salvação é dele.
fala no livro de Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes nos entregou por todos nós, como também nos dará com Ele todas as coisas? E quem és tu que julga o servo alheio? Se ele está em pé, não cai, mas grande é o Senhor para o levantar. Não importa quantas vezes eu e você vai cair, o que importa é quantas vezes Deus sempre vai querer nos levantar. E Deus me trouxe aqui hoje para te levantar, porque você hoje caiu em si. Você hoje entendeu que o que você estava praticando é errado, que Deus não está nesse negócio, e Deus está dizendo: eu estou aqui para te perdoar. E cai e fala, aí o fraia, e na vez juízo com uma namaçaia, e roubando sou eu que estou neste lugar. Aquietai-vos, sabendo que eu sou Deus, e levantar-me-ei. Atitude. O que Deus espera de mim e de você é uma atitude. O que Deus espera de mim e você é não morrer parado, é se levantar, é tomar uma decisão. E Deus nessa noite está aqui para te ouvir, porque você se levantou e veio para o culto de Santa Ceia nesta noite. O filho pródigo disse: pai, eu peguei no seu ensaio, mas ele disse: eu vou me levantar. Quando ele disse que ia se levantar, é porque ele estava sentindo dificuldade. Ele disse: eu tenho que falar, mas eu não tenho força. Mas Deus me trouxe aqui hoje e me deu força. E você vai sair daqui nesta noite é cuspindo fogo, é suco grosso na cara de Satanás. Satanás só vive te acusando, mas hoje a tua vida vai mudar. Aleluia. Aleluia. Eu tinha um moço lá, eu dirigia a igreja lá em Recife, e todo culto de Santa Ceia pedia perdão. Os presbíteros que me auxiliavam já estavam com raiva dele e dizia: pastor, de novo o André caiu de novo. Eu disse: deixa o menino, irmão. Enquanto ele estiver caindo e confessando, Deus vai abençoando, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa em Deus alcançará misericórdia. Se ele confessou, deixou, não teve força para continuar, caiu de novo, mas se levantou e veio pedir perdão de novo, irmão, deixa Deus tratar a vida dele. E ele disse: mas todo o culto de Santa Ceia, quase, pastor. Eu disse: o que foi que Jesus disse a Pedro, quando Pedro perguntou: quantas vezes eu tenho que perdoar meus irmãos? Jesus disse, Pedro disse: é 70 vezes 7? Mas Jesus disse: não. Quantas vezes ele cair, você vai ter que perdoar ele. É o que Jesus faz comigo e com você. E passou. Aí eu disse aos obreiros lá: qual é o melhor? É você pedir perdão, será estando perdoado, ou cumprir o pecado, tomar Santa Ceia e depois está doente. E a Bíblia diz que
e há por isso entre vós as muito doentes e muitos que dormem. Porque tem gente que não tem coragem de dizer que está errado, que pecou, porque tem medo da repercussão do que vai acontecer. A maior repercussão é a igreja subir e você ficar. É melhor confessar, é melhor dizer eu pequei, eu peço perdão à igreja, peço perdão a Deus, tomar um pão, comer um pão, tomar um vinho e sair daqui perdoado. Se Jesus voltar, sobe dando glória e aleluia, do que comer aqui em pecado, errado. Mas Deus nessa noite está dizendo, é noite de cair em si. E a Bíblia diz que o moço disse, a Bíblia diz que caindo em si, ele disse, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou voltar para minha casa, eu tenho uma esperança, eu tenho um pai, eu tenho alguém que me ama, eu tenho alguém que me ama de verdade, e se eu chegar lá, eu sei que ele vai me abraçar. Aleluia! Aleluia! E ele já voltou pensando que não ia mais ter nada. Meu pai ia dar mais nada para ele. Porque tem gente que pensa que é assim na minha vida e na sua. Disse, caiu, levantou, agora não tem mais nada para ele. Daí para frente nunca mais se levanta. Mas aquele que Deus levanta é aquele que Deus se responsabiliza. E o moço vai chegando perto de casa. E a Bíblia diz que no meio do caminho, o pai o avista de longe. Agora eu pergunto a você, quem disse ao pai que aquele moço estava voltando? É porque todo dia ele estava lá no caminho olhando. Ele vai voltar. Aleluia. É o que Jesus diz todo dia na minha vida e na sua. Ele vai cair em si. Ele vai entender que está errado. Eu vou, através do Espírito Santo, vou trabalhar na vida dele e ele vai entender que desse jeito não dá. Ela vai entender que dessa maneira não dá. Ela engana os homens, mas a mim não engana. Você vai ter que cair em si, se quiser ceiar esta noite. Eu não sei para quem é essa vitamina, mas eu sei que Deus está falando neste lugar nessa noite. Não há nada encoberto que não seja revelado. Deus vai tirar a capa aqui, presbítero Valdir, pastor Valdir. Deus vai balançar esse lugar. Tua mulher não vê, teu marido não vê, mas Deus vê, Deus vê, Deus vê, Deus está vendo e está dizendo, cai em si, cai em si. Seu pai não vê, sua mãe não vê, mas Deus vê todas as coisas. E quando ele vem no meio do caminho, a Bíblia diz que ele não consegue nem chegar na porteira, o pai já corre. E ele nem abraça, ele dá um bote no pescoço. Como quem diz assim, eu vou dar no pescoço, porque eu segurando no pescoço, ele não corre mais, ele vai ficar aqui. Foi o que Jesus fez na minha vida e na sua. Pegou ele, você pelo pescoço, aqui não dá para sair, não dá para fugir, não dá para cair, não dá para sair, não dá para fugir. Porque quem Deus pegou pelo pescoço, irmão, a gente até planeja na hora da dificuldade, na hora da prova, na hora da angústia, de dizer, vou sair, não dá para mim, não foi isso que Jesus me chamou, não foi para isso que Jesus me chamou. Aí quando ele pensa que não está falando língua, está dando glória a Deus, vai dizer assim, não dá para fugir, não dá para sair, eu estou segurado, ele me pegou pelo pescoço. Diga aí para o seu irmão, você foi pego pelo pescoço. Não vai dar para sair, esse mata-leão de Jeová te pegou. Porque foi você que escolheu ele, não foi ele que escolheu você.
já está dando glória, já está dando aleluia, porque quando ele volta, ele abre. Ele diz: eu não quero mais nada do inferno, eu quero o negócio do céu agora. Eu quero me encher do céu, eu quero me encher do céu. Aí tem nem mundo de gente dentro da igreja, cheio do mundo. Aí quem chega cheio do céu incomoda. Diga para o seu irmão aí: se você está cheio do céu, se prepare para incomodar. Oh, aleluia! Oh, graças a Deus! Vai dar um bote no pescoço do moço. E ele aproveita o bote e diz: vou confessar. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí ele só confessar, já que eu estou preso, eu vou confessar aqui mesmo: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, Pai. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me pelo menos como um desses teus trabalhadores. É como dizer assim: o Senhor pode não me dar nada, mas o Senhor me dando sustento, eu estou satisfeito. E o pai não dá nem ouvido a ele. O pai diz: trazei a melhor roupa, trazei o melhor sapato. E o texto que diz: trazei a melhor roupa, não é a roupa que ele tinha no guarda-roupa, não, que tudo que tinha levou. Do pai. É a melhor roupa. Quem tinha naquela época era o dono da casa, era o pai. A melhor roupa era do pai. Lembra que Jacó mandou fazer uma túnica de várias cores para José? Lembra? Aleluia! A melhor túnica que tinha, a melhor roupa que tinha era do pai, era do dono da casa. Eles pegaram a melhor roupa. Ele estava dizendo assim: assim como eu fiz com Eva lá no jardim do Éden, que matei o cordeiro, tirei a pele e vim, eu vou fazer com meu filho, eu vou fazer com meu filho, eu vou trazer a melhor roupa. Oh, glória! Tem gente que pensa que a melhor roupa é o paletó Pierre Cardin. A melhor roupa é a roupa veste da salvação, irmão. Aleluia! Ele diz: trazei a melhor roupa. Trazei um par de sapato e coloca no pé dele. Pega o anel. Ele disse: nunca mais vou ter herança. Quando o pai disse: traz o anel. Quem crê que Jesus nesse ano vai botar anel no dedo da cabeça? Eu estou pregando aqui debaixo da autoridade de Deus. E Deus me revela que neste lugar, Deus vai colocar anéis no dedo de muitas moças, de muitos moços, de muitos homens de Deus que estão aqui neste lugar. Te prepara para a honra de Deus, porque anel no dedo é sinal de honra, é sinal de respeito. Quem não te respeitava vai passar a te respeitar. Aleluia! Mas só quando Deus começa a abençoar, sempre começa alguém, aparece alguém para murmurar. Bezerro cevado morto, churrasco na churrasqueira, a harpa tocando, o povo dando glória a Deus, festejando. Aí chega quem? O filho mais velho. E de longe ele escuta o barulho. Quem crê que de longe, aquela vizinha tua que não acredita na tua vitória vai ouvir, aleluia, o barulho do culto e as crianças e os irmãos cantando glória a Deus e aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que de longe ele ouviu o barulho. Aí espantou-se. Nunca tinha visto uma festa daquela desenvoltura daquele lugar. Aí disse: está vendo? Aí o seu serviçal disse: está sabendo não?
pastor, o teu irmão mais novo voltou. E o teu pai está fazendo uma festa porque recebeu ele em paz. Aquilo ali foi uma facada no coração do velho. Aquilo ali foi uma facada no coração do filho mais velho. O teu pai recebeu ele com alegria, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, porque ele veio, ele voltou, ele se edifica alegre. Foi o que ele disse: eu não vou nem entrar nessa festa. Parece que eu vejo sempre só rapaz, entra. Aí o pai chegou, aí disse: meu filho, entra também, vamos festejar. O seu irmão estava perdido, foi achado, ele estava morto e reviveu. O seu irmão voltou, meu filho, vamos festejar. Ele disse: não vou não, pai, não vou não. Sabe por que eu não vou? Por quê? Porque estou aqui dentro da igreja, nunca me desviei, nunca peguei, nunca fiz nada aqui para contrário àquilo que Deus me ensinou. E o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar, mas esse teu filho que peca hoje, cai amanhã, acende amanhã, cai de novo. O Senhor fez festa, porque a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Isso é a verdade no céu. E o Senhor, meu Pai, nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Ele disse: meu filho, não é assim não. Vem festejar, vem agradecer a Deus pela vitória que Deus deu à nossa família. Aí ele emburrou-se e disse: não entro. Tem gente assim, não, que é emburrada. Quando alguém diz assim: você sabe que fulano foi levantado para ser dirigente disso, ele disse: misericórdia. Aleluia, será que é de Deus? Aleluia. Tu estás sabendo que fulano agora é coordenador do Senhor e da senhora, do jovem? Meu Deus do céu, está sem visão. Aleluia. Quem está sem visão é você, meu filho. E vem de orar, ajudar, está murmurando. E quem murmura perde a bênção, quem murmura perde a vitória. E aquele moço bateu o pé e disse: eu não entro. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer: ainda que alguém não queira, ainda que alguém não olhe para você e não dê nada pela sua vida, mas Deus tem um plano, Deus tem uma promessa. Deus já falou para você. Você sabe quem tem crido, você sabe o que Deus tem falado ao seu respeito. E nesta noite eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus para te dizer que além do cordeiro morto, Deus nesta noite está preparando um cabrito para você. O seu cabrito já está pronto, o seu cabrito já está preparado. Quem crê que Jesus já preparou o cabrito? Quem crê que Jesus já preparou a festa? Quem crê que Jesus já preparou o banquete? E a gente aqui hoje está vestido com a melhor roupa, está calçado com o sapato da salvação, do Evangelho da paz, está com o anel da herança no dedo, porque a Bíblia diz lá em João: e veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, mas todos quanto receberam, lhe deu o direito de se tornarem e ser chamados filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros, temos uma herança. Mas nessa noite Deus está te dizendo: alguém não quer, mas Deus já preparou o cabrito para a sua festa. Alguém pode até botar o pé atrás, mas Jesus nem se preocupa com essas coisas, porque o trabalhar de Deus, quem entende é Deus. Porque se tiver um Deus que possa ser entendido, Ele pode ser tudo menos Deus. Porque a própria Bíblia diz que há Deus de quem entende. Eu e você que tem que procurar entender o que é que Deus quer da minha vida e da sua. Devemos nesta noite fazer feito o moço e disse: levantar-me-ei e irei com meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faze pelo menos como um dos teus trabalhadores. Aleluia. Eu tenho certeza que o teu pai, que o meu pai não vai me condenar, não vai me expulsar, não vai me expurgar, e nem te expurgar, ele vai te dar um abraço no pescoço
esposo e vai dizer: trazei a melhor roupa, trazei o melhor sapato, botai o anel no dedo, trazei o novilho cevado. Diga para o seu irmão assim: o seu novilho, o seu bezerro, não é carcaça não, não é boi amado não, que você até as costelas vê não. Não é boi do sertão, do Cariri não. É o bezerro cevado. E sabe por que ele está cevado? Porque Deus vem cuidando dele para te dar faz tempo. Deus está cuidando dele, zelando dele. E às vezes você diz assim: mas faz tanto tempo que eu espero. Deus está zelando de você. Deus está cevando o cordeiro, o bezerro, para que eu e você festeje. Aleluia. Porque o que Deus quer fazer não é coisa pequena não, e não é coisa grande. Deus está nesta noite se manifestando para mim e para você. Se eu e você permanecer na casa, para terminar, olhe para o seu irmão, diga assim: meu irmão. Olhe para ele mesmo, diga assim: meu irmão, aceite, viu? O capricho é meu, mas você está convidado para a festa. Você está convidado para a festa. A não ser que você queira fazer feito o irmão que empurrou de ser um pouco. Aleluia. E é por isso que a gente está aqui nessa noite, irmão, para a festa. Porque a Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, da hora certa para a hora nona, Jesus, olhando que tudo já estava consumado, ele dá o brado de tetelestai. Está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele o espírito dele, ele disse: eu entrego o espírito de Monteiro, de José, de João, de Maria, de Teresa, de Alfonso, de Serafim, de Maria. Eita, que Deus tremendo! Ele estava entregando o meu espírito, o seu espírito, porque ele morreu em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto, e nós somos mais do que privilegiados, que tivemos um cordeiro que morreu por nós, que diz diante da sua palavra: aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, este tem parte comigo. Aleluia. Jesus está dizendo: hoje é dia de festa. Aqui não tem cabrito, o seu cabrito está pronto, mas nessa noite é noite de comer o cordeiro, é noite de tomar o sangue do cordeiro e se renovar a sua presença. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Quantos recebeu a palavra?